Bom, então vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Para quem lembra a semana passada, né? Sou eu de novo, né? Troquei só a camisa aqui para não parecer a mesma palestra. E de fato hoje não é. Então vamos fazer uma vibração só para a gente poder alinhar as nossas energias aí. Vamos tomando uma posição confortável na nossa cadeira, internando os nossos pensamentos para o mais profundo do nosso ser. Descobrindo aí que nós somos aí espíritos, né? Mais do que esse corpo, mais do que essa energia material que nós temos, nós somos espíritos, né? Esses seres inteligentes que podemos, através do nosso pensamento, criar as coisas. Então, através desse nosso pensamento, vamos trazendo aí a nossa atenção para essa reunião, apesar de estarmos separados, que todos possamos manter as mesmas vibrações. Vamos pedir que os nossos anjos protetores, os nossos anjos guardiões se aproximem de nós, ajudem-nos a elevar as nossas vibrações, para que todos no mesmo padrão possamos aí mentalizar também a imagem, a ideia do nosso mestre, o mestre Jesus, né? E através dessa mentalização, sabendo que ele é o nosso guia e modelo, e através dele que podemos chegar ao Pai, vamos rogando a ele que nos ajudem nessa nossa prece, pedindo ao Pai que permita que nós possamos abrir as nossas mentes, né, para o que nós vamos ouvir, para o que nós fomos intuídos, e que com isso nós possamos sermos melhores, alcançarmos ali uma posição de evolução espiritual melhor, ajudarmos quem estão aos nossos lados, né? Enfim, que nós possamos ser pessoas melhores e fazermos as pessoas que estão ao nosso lado melhor, assim sermos felizes, que é o que Deus pretende para nós, né? Queiramos ou não. Então, que assim seja. Então, vamos lá. Já falei boa noite para todo mundo, né? Então, hoje, como eu disse, não é a mesma reunião da última semana, eu sou eu, mas a reunião é outra. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Para ser mais exato, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu vou terminar esse capítulo, porque ele já foi introduzido por outros colegas nossos em outras palestras, né? Eu vou falar mais sobre a posição dos espíritos e falar sobre o advento do espírito de verdade. Contrário da última palestra aí, das últimas duas palestras que eu falei, a última foi o ter ou não ter, né? E a anterior a essa foi também a do ser ou não ser. As duas tinham como objetivo o conhecimento aí de nós mesmos, né? Através dessa análise da dualidade que a gente se encontra, né? Hoje não. Hoje nós vamos discutir esse capítulo interessante aí do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante porque ele é o menor capítulo em termos de página, mas não de conteúdo, né? Ele tem aí, dependendo do livro, conforme o título que eles colocam, tem 2 páginas, alguns 3, né? E a Beth me deixou aí somente com o item 7 e 8, que a gente vai fechar essa ideia, né? Que consiste apenas aí de algumas linhas, nós estamos falando aí de umas 20 ou 30 linhas, então eu vou ter que dar uma devagada aqui, porque senão a palestra vai ter 15 minutos só. Então, vamos lá. Eu sempre gosto, né, de quando eu tenho que falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dar uma pequena introdução, né, de como esse terceiro livro, né, de 5 outros livros publicados, né, que tem como função primordial sobre todo o Pentateuco Espírita, e também sobre tudo o que veio e virá sobre o Espiritismo. Esse livro é fundamental, eu acredito, no meu ponto de vista, para que todo esse sistema que foi colocado para nós seja bem interpretado, né? Nós tivemos como primeiro livro editado o Livro dos Espíritos, né? Que é a mais completa obra aí sobre o princípio inteligente do universo, né? Nos falando tudo o que precisamos saber sobre o espírito, né? E diga-se de passagem, né? Apesar de nós estudarmos isso aí tudo, ainda nós não aprendemos muita coisa sobre o que realmente é o espírito. O segundo livro, né, o Livro dos Médiuns, né, que, por sua vez, aí também consiste de uma obra completa, não deixa nada a desejar ao primeiro, e traz tudo o que nós precisamos aí para estabelecer a comunicação entre o mundo material e espiritual. Então, nós sabemos que existe um mundo espiritual e sabemos como nos comunicar com esse mundo espiritual, né? E o espiritismo aí, no conceito de ciência do espírito, né, todo o ismo define isso, né, espírito,
ismo, ciência do espírito, não é diferente de nenhum outro ismo que a gente conhece, né? A gente pegar o capitalismo, por exemplo, capitalismo, a ciência do capital, né? Do valor, né? Das coisas que nós damos valor, ele ia funcionar perfeitamente se fosse levado em consideração as necessidades de todos, né? E se nós não quiséssemos ter mais valor do que os outros, o capitalismo seria uma boa. O socialismo, por exemplo, ciência do social, dos iguais, também, e funcionaria perfeitamente também se uns não pensassem que são mais iguais do que os outros, né? Então, nós temos aí todos esses ismos, né, que precisam de limitações. Precisam por quê, né? Porque a nossa infantilidade espiritual, que garante a nossa colocação nessa escala espiritual que existe mais no começo do que no final, isso traz uma necessidade que nós tenhamos uma tendência para que nós tenhamos limitações para as coisas que a gente quer, porque a gente não sabe usar essas coisas ainda direito. Vê se os exemplos que a gente faz com o celular, com as redes sociais, a gente usa isso de uma maneira que não é da melhor forma que podia usar, a gente podia tirar muito mais proveito disso e a gente não faz. E Kardec, né, o Hippolyte Léon, Denis Rivail, né, o professor, né, artista, né, do ensinamento. Ele trabalhou numa das melhores escolas, a Pestalozzi, né? no intuito de ensinar, de trazer o conhecimento às outras pessoas. Era uma pessoa lógica e gostava das coisas de uma certa forma. Eu me identifico muito com o Kardec, até que cheguei a pensar um ponto que eu seria a reencarnação dele, porque eu sou lógico e tenho essa minha visão boa, mas aí agora estão falando que o Chico é a reencarnação dele. Aí fica difícil eu competir com o Chico, né? Então eu já desisti dessa idade. Mas ele, com esse pensamento lógico, né? Ele não podia deixar de apresentar no trabalho que ele fez, acredito eu, né? Também intuído pelos bons espíritos que o acompanhavam, que eram muitos, nós sabemos disso, né? Ele não podia deixar de apresentar no seu trabalho um montante relacionado à moralização das informações que estavam sendo apresentadas. Pensa bem, hoje, mesmo com toda essa informação que ele nos trouxe, existem pessoas que usam o espiritismo para se conectar com espíritos ruins, para tirar vantagem de outras pessoas, para fazer mal às outras pessoas, para alcançar alguma posição de uma forma desleal, de saber da Bonavite, qual o número que vai dar. Isso realmente a gente sabe que é possível fazer com o espiritismo, o contato com o mundo espiritual. A gente sabe que a gente não só o mundo espiritual, mas todos somos espíritos. A gente pode pensar mal de uma pessoa, essa pessoa, se a gente tiver essa consciência, essa pessoa vai sofrer e a gente está usando o espiritismo para isso, né? Então, o evangelho, por isso o evangelho segundo o espiritismo, que a princípio, né, ia se chamar imitação do espiritismo, quando o Kardec ainda estava conceptuando isso, né? Sem sombra de dúvida, as regras morais para a utilização das informações trazidas pelo codificador do espiritismo, certo? Então, hoje, no especial capítulo 6, o Cristo Consolador, a gente vai falar do advento do Espírito de verdade. Nós temos um fato bastante curioso, né? Pelo menos foi para mim quando eu descobri um tempo atrás, quando eu li Obras Póstumas de Allan Kardec. Normalmente o espírita que é bom, ele lê os 5 livros, né? Na realidade, a gente tem muito mais do que os 5 livros espíritas. A gente tem a revista, as revistas espíritas, tem tantas outras, como é que se diz? Tantas outras coisas, só que Kardec deixou, sem contar das outras pessoas que faziam parte do grupo, né? Então, esse fato interessante é o seguinte: tem uma parte na Obras Póstumas, em especial essa parte, né, se intitula Espírito Protetor. Não, era Meu Guia Espiritual, acho que era isso, Meu Guia Espiritual. Onde Kardec ele está trabalhando, fazendo uma das partes que ele ia usar para codificar o espiritismo, e ele ouve algumas batidas na parede. Então ele vai lá olhar e não acha de onde que é. Então ele volta a trabalhar e as batidas continuam. Quando ele vai tentar achar qual que é a batida, as batidas param. Então ele foi no outro cômodo, olhou embaixo, em cima, e as batidas estavam dentro da parede, né? Então, aí mais batidas. Cada vez que ele ia olhar onde era a batida, parava a batida. Ele voltava a trabalhar, a batida estava lá. Né? Aí chega a mulher dele. Chega a mulher dele e também ouve as batidas.
né? E aí, os dois vão lá, olha lá do lado de cá do cômodo, olha do lado de cá, foi um Deus nos acuda para achar as batidas lá, e não acharam a causa das batidas. Na próxima reunião mediúnica que o Kardec participou, foi na casa de uma médium, na casa do Baldin, acho que chama a família, né? E nessa casa, a médium Baldin, eles fizeram uma recessão e o Kardec perguntou, né? Aproveitou a oportunidade, ele não perdia uma oportunidade de pesquisa, uma oportunidade de aprender, né? Então ele pergunta para o médium, o que foi aquelas batidas na minha casa, né? E aí o médium fala, era um espírito familiar que queria se comunicar com você. Naquele tempo, eles usavam muito os espíritos que estão na família como espíritos familiar. Existe uma definição no livro dos espíritos a respeito dos tipos de espíritos, né? E eles explicam bem o que é esse espírito familiar. Mas naquela época não estava feito ainda o livro dos espíritos detalhado, então eles falavam que quase todos eram esses espíritos familiares. E aí o Kardec ele estabelece como é que se diz? Uma conversação com esse espírito, através da médium. Então, através dessa conversa, através do que ele foi explicando ou não, ele descobriu aí que o espírito falou para ele, você pode me chamar de verdade, né? E que a partir daquele momento, né, daquele evento, esse espírito, verdade, estaria disponível por um determinado tempo para ajudar Kardec. Eu não lembro bem como é que era, mas era tipo assim, 25 minutos, um quarto de hora por uma vez por mês. Era uma coisa assim, era bem pouco, né? O que daria dizer assim, esse espírito devia ser um espírito bastante ocupado para poder dedicar esse tempo aí com Kardec. Né? E há vários registros na codificação, na documentação pós-Kardec, né? Depois que ele veio a se desencarnar, né? Que uma das maiores missões que esse espírito ajudou ao Kardec foi a formular aí o que a princípio teria o nome de imitação do Evangelho e depois virou Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa é uma ideia interessante. Nós estamos falando de Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, né? E então o Espírito de verdade que está nesse... a parte que a explicação dos Espíritos, eles falam do evento desse Espírito da verdade. Existe uma parte muito grande na vida de Kardec que esse Espírito foi. Então, além de tudo aí, Kardec descobre que esse espírito, verdade, foi, não sei se ainda é, né, o guia espiritual de Kardec. Porque necessariamente quando você desencarna, o seu guia ainda continua com você lá, né? Então a gente não sabe aí bem o que é, mas ele foi, naquela época ele se denominou como era o guia espiritual de Kardec. E existem várias outras aí citações nas obras, nas revistas, a respeito disso, né? Então, essas informações encontradas em vários outros lugares, né, com relação a esse espírito de verdade, né? E então essas informações também elas descrevem um pouco esse espírito, né? E todo o modo de expressão que esse espírito apresenta tem uma similaridade, né, com os conceitos e o modo de expressão que Jesus tinha, né? E muitas pessoas acreditam que o espírito de verdade é Jesus. Então, apesar de várias comunicações desse espírito, né, a gente pode ver no próprio Evangelho, propriamente dito, em alguns das outras obras, porque Kardec não coloca o nome de todos os espíritos que falou, só alguns que tinham uma certa relevância, mas eu acredito que o próprio espírito de verdade, toda vez que ele falou, tinha lá. Então, a gente tem essas comunicações que esse espírito de verdade, ele temporizava essas expressões como se fosse o próprio Jesus falando. Tem um exemplo que é clássico, ele fala assim, acho que está numa revista espírita, e ele fala assim, há muitas moradas na casa do meu pai, como eu disse há 18 séculos atrás, e assina como espírito da verdade. Então, nem Kardec, nem ninguém, Kardec nunca afirmou que o espírito de verdade era Jesus, e ele também, nem ninguém tem essa informação suficiente para afirmar isso. Talvez essa informação esteja em toda a literatura espírita, em todos os documentos, mas ninguém ainda colocou isso junto para dizer que é uma coisa ou outra. Então, a gente passa aqui ainda a entender, no meu ponto de vista, que esse espírito da verdade é um espírito da verdade. De certo,
que se trata de um espírito de uma alta envergadura, que a gente vê pelas palavras, pelo que ele coloca nos evangelhos, na própria revista espírita, em toda a comunicação que ele passou, é um espírito de alta envergadura. E eu até admito isso, porque tem um fato interessante, né? Agora eu não sei onde está, mas é assim, Kardec indagou ele, né? Acho que está em Obras Póstumas também, que Kardec pergunta, né? Já que a gente está aqui, né? Somos aí brother um do outro, né? O que você foi na outra encarnação? E aí o Verdade responde para ele, tipo assim, ó, para você verdade está mais do que bom. Um negócio assim, mais ou menos. Aí para com esse mimimi. Tipo, como é que chama? Emmanuel e o Chico, né? Só na lambada. Espírito evoluído, né? Se você é um espírito evoluído e tem um mentor evoluído, é para tomar chumbo, porque é só trabalho mesmo, né? Então, ele fala pro próprio Kardec, quando Kardec quer ter aquela... deixa eu saber quem você foi. Ele fala, vai cuidar do seu trabalho, que você tem mais o que fazer, certo? Então, já disso aí já mostra que o espírito elevado, ele não tem esse negócio de mimimi. Não sei o quê, a gente já sabe que não é. Todos os espíritos que a gente sabe que são de pessoas encarnadas, que têm uma certa evolução espiritual, são espíritos extremamente competentes, eles cobram muito dos seus, porque sabe que os pupilos deles aguenta a bucha, né? Então, então vamos parar de viajar e voltar ao assunto do espírito de verdade, né? O espírito de verdade está ligado diretamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec não podia deixar de fazer a citação em um capítulo único, capítulo 6, o Cristo Consolador. Essa ligação direta é o que eu falei para vocês antes. Ele veio para ajudar a Kardec a desenvolver, a organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, vamos aí, capítulo 6, o Cristo Consolador. Ele fala do jugo leve, do Consolador prometido, e essas duas coisas foram faladas em palestras anteriores, né? E eu fecho hoje com o advento do Espírito de verdade. Esse advento do Espírito de verdade é interessante porque ele traz essa visão especial desse espírito, né? Então, mas o que nós fazemos com essa informação, certo? Eu já falei para vocês da minha palestra anterior que eu coloquei o ser ou não ser, o ter ou não ser, para que é? Isso é para vocês ficar brigando na caixinha de vocês lá, essa dualidade que existe nas coisas, como é que você fica entre uma e uma coisa, se posicionar consciente dentro dessa variação que a gente tem. Mas aqui não, aqui está sendo dada uma mensagem para a gente. Está vindo alguma coisa que a gente tem que absorver isso aí da melhor forma. Como é que a gente faz com essa informação? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o mundo através de uma janela. Pensar que nós estamos olhando o mundo através de uma janela, né? A janela do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Certo? Imagine que nós estamos em determinado andar de um edifício, nós estamos olhando para a janela, olhando para o lado de fora da janela, o que nos proporciona uma visão limitada, né? Uma limitada pelas nossas próprias visões, que a gente consegue ver tipo 1 quilômetro, 2 quilômetros, acima disso aí a gente não vê nada. Eu, por exemplo, a menos de 1 metro, sem o óculos, eu também não vejo. Então, a gente tem essa limitação nas nossas visão, e temos a limitação do quadrado da janela. Uma janela pequena nos dá uma visão pequena, uma janela grande nos dá uma visão maior. Se nós fôssemos capazes, né, que essa é a nossa ideia no futuro, quando nós evoluímos espiritualmente, se nós fôssemos capazes de expandir os nossos sentimentos, né, digo espiritualmente, sentimento é do espírito, se pudéssemos expandir, nós poderíamos sair desse edifício, né, como se a gente estivesse num sonho, flutuando assim, sairíamos pela janela, e nós nos viraríamos e poderíamos notar que essa janela que nós deixamos, ela está num determinado andar de um edifício, que tem janelas acima dela, abaixo dela. Então, ela faria parte de uma coluna de janelas, uma em cima da outra, ela faria parte de um andar de janelas, uma janela de cada outra. E nós poderíamos observar esses limites aí, essas interdependências da janela numa coluna ou da janela num andar.
Algumas pessoas com um pouco mais de visão, com um pouco mais de capacidade de visualização, estariam o que eles chamam hoje pensar fora da caixinha, certo? Eles viriam também uma interpolação dessa janela entre diagonais, outras em X, alguma coisa do tipo. Isso, cada observador, cada um que saísse, viria dentro dos seus limites essas interdependências, né? Mas isso não é uma coisa fácil para nós, porque nós estamos encarnados, nós estamos na matéria. Se hoje você chegar num edifício e sair pela janela, a única coisa que você vai ver é o chão chegando cada vez mais rápido. Para ser mais exato, aí qualquer coisa de 10 metros por segundo ao quadrado. Você chega bem rapidinho lá no chão. Então, a nossa observação, ela deve ser feita a partir de dentro da janela, não de fora, certo? E isso é importante para a gente, porque a gente está na matéria. A gente tem que ver essa nossa análise daqui. A gente expande, mas dentro da nossa limitação, né? A primeira coisa a fazer é seguir aí um conselho de um famoso que ele idealizou o discurso do método, René Descartes. Ele fala como é que você faz uma análise antes de você tirar uma conclusão. Então, ele nos aconselha que toda vez que nós estivermos para receber uma informação, nós devemos abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações, e por que não os nossos espíritos, certo? Para receber toda essa informação possível, mesmo que você não vai usá-la agora. Nunca perca a oportunidade de absorver o máximo. Um dia você vai precisar disso, né? Então, do lado de dentro da janela, você olha, você sinta o clima, você sinta o calor, você sinta o frio, você ouça os sons, você sinta os cheiros. Todos os sentidos são fundamentais para a estruturação do nosso espírito. Faça que os seus olhos enxerguem tudo o que se encontra dentro daquele campo de visão. Os cantinhos, tudo limitado por aquela janela. Porque alguns não vão notar o cheiro, não vão notar o som, não vão ver os detalhes, e um monte de outras informações se perderão, onde o espírito perde a oportunidade. Porque não usam todos os recursos que a gente possui. Uns vivem muito no mundo espiritual e outros vivem no mundo muito material. A gente tem que aprender a andar nesse meio aí, que é aquela dualidade que eu falei para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui legal. Esse negócio da gente não estar no foco, né, da coisa, por isso que a gente perde muitas coisas. Eu comprei um scanner há um tempo atrás e estou escaneando um monte de negativo que eu tinha. Negativo é um filme que colocava na câmera antigamente. A câmera tinha um negócio que tinha filme. Não sei se vocês lembram disso aí. E aí eu tenho os negativos, porque as fotos foram embora e eu estou escaneando. O interessante é que quando eu escaneio, eu tirei várias fotos, muitas fotos. E o interessante é que todas as fotos que eu escaneio e depois eu vejo no computador, eu lembro até da situação, eu lembro do ambiente, eu lembro talvez das pessoas que estavam, mas eu não lembro da situação da foto. Por quê? Porque eu não estava prestando na situação da foto, eu estava prestando atenção como é que eu regulava a câmera, porque se você perdesse uma foto antes era caro. Hoje não, você bate um monte, não ficou bom, você joga fora, mas antes não, custava caro isso aí. E aí você tinha que saber qual a quantidade de luz que estava entrando, com que velocidade que você ia bater, e você batia. Então, eu não prestava atenção no que estava acontecendo, mas no que eu ia tirar daquilo. E isso não me fez guardar a lembrança da coisa. Então, isso aqui é o que eu digo, a gente precisa estar no foco para a gente aprender a coisa. Então, vamos lembrar isso aqui, tudo que eu falei, e vamos ao texto. Por que eu enrolei tudo isso aqui? Porque o texto tem 20 linhas. Se eu for falar o texto, aí a gente vai ficar sem fazer nada, né? Então, vamos lá. Item 7 e item 8 do capítulo 6. O item 7 é do Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Então, ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade.
São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Um parágrafo aqui para um comentário. Sou eu piedoso? Sou eu totalmente sincero? Eu sou corretíssimo nos meus atos? Ou eu sou crente realmente que existe alguma coisa muito superior a mim? Se eu disse não para uma dessas alternativas acima, isso pode me causar chagas mortais, como ele fala aqui. Figurativamente falando, é claro, né? Porque nós não morremos, então esse mortal não cabe bem para nós, né? Mas é o seguinte, isso pode nos trazer graves complicações, pode nos retardar na nossa evolução, pode trazer, assim, coisas que a gente não tem nem ideia. Hoje a gente já tem ideia de algumas dessas complicações que a falta da piedade, a falta da sinceridade, a falta da correção dos nossos erros e a falta da nossa crença. Isso pode nos trazer grandes confusões. E aí continua o espírito da verdade aqui. Que no futuro, humildes e submissos, aí vem de novo, a humildade já é uma coisa difícil para nós, imagina a submissão. Vamos lá, voltar nele de novo. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Aí eu pergunto para vocês, aqui termina a primeira parte que eu vou falar, já falei metade, vocês viram que não tinha nada, né? Então a gente vai ter que comentar um pouco a respeito disso aí. A pergunta é assim, alguém aqui acha que se ele vir, né, o Filho do enviado, ele vai nos salvar? Se Jesus voltar, ele vai nos salvar? Quando você pede, por exemplo, coragem a Deus, você acha que Deus vai te dar coragem? Ou ele vai te dar a oportunidade de ser corajoso? Se você pedir força para Deus, você acha que Deus vai te dar força ou ele vai te dar a oportunidade de ser forte? Se você pedir saúde, você acha que Deus vai te dar saúde ou ele vai te dar a oportunidade de você se curar? Porque a gente sabe que tudo que a gente passa é decorrente das nossos próprios atos que nós tivemos no nosso passado, porque nós não aprendemos. Então, afinal, ele, Deus, pela própria definição dos espíritos, né? No livro dos Espíritos, a primeira parte, que fala da causa primária de todas as coisas, ele diz que Deus, depois de tantas outras coisas, ele é soberanamente bom e justo. Então, ele não seria justo, não seria bom se ele não tivesse justiça, ele não seria justo se ele não tivesse bom. E ele é o total de bondade e justiça que a gente tem. Então, quando a gente pede alguma coisa para Deus e a gente não recebe, não quer dizer que ele não deu, quer dizer que a gente não entendeu bem o que é que a gente estava precisando, certo? Então, a gente termina aqui o item 7, vamos lá para o item 8. Ainda é o Espírito da Verdade que fala, só que é em 1863, exatamente há 158 anos atrás, certo? Sei disso porque daqui 6 dias eu vou fazer 58 anos, então, põe mais 100 aí, a gente vai saber. Então, vem ele, o Espírito da Verdade, nos dizendo: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então, entre parênteses aqui, para a gente fazer um comentáriozinho, humildade novamente. Nós temos muito que aprender com isso, né? Então, vão se ligando nessa, o que é humildade. E como é que chama? Se humilhar não é se humildar, não é se humilhar, né? É ser humilde, né? E aí continua o Espírito da Verdade, quando ele diz: seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Então, aqui vem uma outra colocação minha, né? Na própria concepção da divindade, né? Ainda lá, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, quando ele fala da causa primária, como sendo a inteligência suprema do universo, né? Ele é atemporal, ele sabe tudo, ele está em todo lugar, e ele pode tudo. Como ele pode tudo, ele pode estar em todo lugar. Como ele pode estar em todo lugar, presente, passado e futuro, ele sabe tudo, certo? Então, ele sabendo tudo, ele tem um plano perfeito para o nosso aprendizado.
né? E mesmo quando a gente acha que tudo isso é um acaso, né? A gente acha que tudo aconteceu um acaso. Na realidade, a gente não tem a extensão do que causou aquela coisa, que foi causado por uma outra, que foi causado por uma outra, que foi causado por uma outra, e tem todo esse desenvolvimento temporário, que para Deus não existe tempo. Ele é atemporal. Ele pode estar em qualquer lugar, no presente, no passado, no futuro, quando ele quiser. Então, ele tem um plano perfeito para esse nosso aprendizado, mesmo quando a gente acha que tudo é um acaso, e nós estamos na pior parte desse acaso, né? E aí volta o Espírito da Verdade. E ele diz assim: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Aqui eu tirei do dicionário porque ia ficar difícil eu guardar isso aqui. Abnegação, ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo. Tudo espírita, né? Em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa. Causa o princípio. Então, é dedicação extrema, altruísmo. Isso é abnegação. O devotamento já tem a ver com oferecer um voto, dedicar, consagrar. Então, vocês viram que a maior parte daqui, tudo isso aí, tem a ver com o que fazemos aos outros. E essa história a gente vem escutando faz tempo. Ame o próximo como a ti mesmo, o amor ágape, que é o amor de Jesus, o amor ação, o amor que fazemos aos outros. Fora da caridade não há salvação. Só através de mim você chegará ao seu Pai. Jesus disse isso, e ele é a caridade. Ele foi a pessoa mais caridosa do mundo. A caridade é o que fazemos aos outros, né? Então, quando os Espíritos nos dizem que o consolo virá, isso é um entendimento que nós temos unicamente pelos nossos esforços de sermos melhores. Quando nós conhecemos a nós mesmos. Aí não vamos entrar nesse lado, que isso aí era da outra palestra. Mas faz parte da gente, esse entendimento. Esse entendimento tem relação a nós mesmos. Então, a gente precisa entender o quem nós somos e o que nós precisamos, né? Volta as duas outras palestras, então. Fazer o quê? E aí continua, o Espírito da Verdade. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, ou seja, devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de clamarem com suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilhar. Lembra bem aí, colocando o nosso assim, em partilhar. Sofrimentos morais, isso faz com que, quanto mais nós nos preocupamos com as outras pessoas, nós sofremos com o sofrimento das outras pessoas, isso faz parte do nosso comprometimento de uma certa nível evolutivo, para que nós possamos todos subirmos juntos, né? Evoluirmos juntos. E aí continua o Espírito da Verdade. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Humildade, caridade, que a gente fazemos para o outro. E aí continua. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. E aí ele diz, finalizando tudo, né? O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Finaliza Espírito da Verdade, Havre, 1863. Aqui nós vemos essa finalização dele, que ele diz, né, que quando nós temos esse entendimento dessa consolação, o entendimento existe, né, o nosso coração bate então melhor. A alma se asserena, o corpo já não sente desfalecimento. E aí ele explica tudo isso aí, porque o corpo, na oposição, ele explica, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, quanto mais nós sofremos, não é por causa do nosso corpo, mas sim por causa do nosso espírito. Então, é a esse que nós devemos elevar. É nessas ideias de devotamento e abnegação que nós temos que nos tomar como
tauba de salvamento aí, que a gente está numa tempestade, a gente quer se agarrar em alguma coisa para não morrer afogado, se estiver no meio do mar, perdido, a gente quer achar alguma coisa que a gente possa nos ajudar a boiar. Então, esse devotamento e abnegação é o que a gente tem que ir atrás, né? Para que o nosso espírito se fortaleça, e assim a gente fortalece o nosso corpo, né? Então, fechamos aqui o item 7 não, item 8. O último item do capítulo 6, Cristo Consolador, trazendo aí o Espírito da Verdade, né? Então, a pergunta que fica, né, para a gente discutir a respeito, qual o consolo que queremos, né? Como queremos ser consolados, né? Precisamos do consolo ou do entendimento do consolo? Enfim, que os bons espíritos, né, e o próprio Espírito da Verdade, né, nos ilumine como o próprio Jesus, né, o Cristo nos iluminou com o seu exemplo de amor incondicional. E assim nós possamos ser consolados. É isso aí. Curtinho hoje. Lembrando novamente o nosso querido Fernando Gabeira, acho que é. Quem não tem dúvida não entendeu nada. Você é extremamente dialético. Eu adoro. Tem algumas coisas que a gente devia ter na geladeira. Fantástico, amei sua palestra, como sempre, bastante elucidativa e provocativa, né? Você provoca a gente. E reclama que depois a gente provoca você, né? A vida é disso. Bom, eu só queria comentar, você comentou sobre o espírito de verdade, quem é, quem não é. Eu não sei se foi numa palestra do Haroldo ou se foi em alguma obra que eu tenha lido, já não me recordo o quê, mas realmente disseram essa última posição que você também acredita, que é um espírito tão elevado, tão próximo de Jesus, que realmente é um enviado do próprio Jesus para ajudar Kardec nos esclarecimentos. E quando, né, ali fala, eu enviarei porque você o chamou, né, realmente nós chamamos Jesus quando oramos. Nós só conseguimos essa ligação quando a gente busca essa ligação com ele. Se nós o chamarmos, tem um célebre quadro que apresentam, né, muito em palestras espíritas também, Jesus batendo a uma porta sem fechadura externa. Ou seja, ele sozinho não pode entrar. Alguém de dentro tem que recebê-lo, tem que buscá-lo. E é isso que nós temos que fazer. Quando você pergunta qual é o consolo que nós buscamos, realmente a abnegação e devotamento, como você explicou até pelos dicionários, se eu não tiver boa vontade em buscar a mim mesmo, né, evolução para mim mesmo, e se eu não souber, não buscar entendimento que essa evolução só vai chegar a mim por aquilo que eu fizer ao próximo, como você colocou, fora da caridade não há salvação, e se eu não sou capaz de partilhar a dor alheia, né, que me cabe em partilha, eu não crio empatia. E se eu não sou empático, eu não consigo realmente ajudar ninguém. Porque se eu não sinto nada pela dor do outro, por que vou me importar? Né? É bastante lógico isso. E só finalizando, quando você fala de pedir, né? Você pede força, você pede coragem. Eu não peço mais paciência, porque Deus tem me colocado cada desafio. Agora eu estou pedindo equilíbrio, tá? Pelo menos para me equilibrar entre o desespero e a razão nas situações de desafio. Mas olha, muitíssimo obrigado, Bárbara. Muitíssimo obrigado, Deus o abençoe, sempre o ilumine, né? E que esse anjo de guarda que cada um de nós temos, a gente consiga realmente ficar cada vez mais próximo dele, porque é também um enviado do Consolador, com certeza. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Obrigado. Vamos, gente. Vamos perguntar aí o que vocês acham do Espírito de Verdade, o que ele é para vocês, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Não? Hoje vai ser bom, 8h11.
Você calou fundo todo mundo. Não era a ideia essa. Se soubesse, eu tinha só lido e deixava o pessoal falar. É interessante esse ponto desse espírito de verdade. No estudo que a gente fazia aqui, uma época, tinha um pessoalzinho que era, além de ser espiritualmente elevado, eles eram intelectualmente elevados. Um era físico astrônomo, o outro era físico nuclear, o outro era uma doutora de célula-tronco, e a gente fazia uma reunião espírita a respeito dessas pessoas. E era interessante como que cada um avaliava de um jeito. E tinha esse cara aí, que ele era físico nuclear, ele ficava achando coincidências no que os espíritos falavam, né? E ele fazia uma análise de cada espírito. Ele chegou a fazer uma análise desse espírito da verdade. E é bem interessante quando você faz uma análise dele de tudo o que ele fez, ele é um espírito bastante elevado, justamente porque quando o Kardec fez aquela conversa com ele fala, o espírito fala para ele assim, ó, eu vou ficar com você, vou dedicar um tempo a você, e eu acho que eu não lembro bem o número, mas era tipo assim, 25 minutos a cada mês. Então, a gente vai se encontrar um dia e esse dia a gente vai fazer. Aí você fica pensando, o espírito, no nível que ele tem, ele devia estar em várias dimensões no mesmo tempo, fazendo várias coisas. E ele dedicar aquele tempo, que é 25 minutos para ele, não deveria ser muita coisa, mas ele devia ser um espírito bastante atarefado, bastante ocupado, e ele deu isso para ele. Então, a gente vê que ele é um espírito realmente grande. E esse cara fez, tipo, colocou tudo o que o Espírito da Verdade falou. Ele colocou outros também, tipo Santo Agostinho, que ele era do clero, né? Então ele foca para aquele lado, tudo que ele fala é bem disso aí. Enfim, é interessante ver que esse espírito aí fez toda a diferença se a gente, mesmo que o Kardec falou. É muito bom ver as obras póstumas, porque foi o que o Kardec escreveu e ficou para depois, o pessoal resumiu isso aí. Então, ele fala muito sobre o espírito espírito de verdade, né? O verdade, que era como é que ele queria que chamasse ele. E ele conta bastante desse espírito. Esse espírito foi fundamental na edificação junto com o Kardec, acho que é o Kardec aqui e o Espírito da Verdade do outro lado, lá no plano espiritual. Enfim, a gente tem muito a agradecer para ele. E deve estar por aí, né? Porque uma vez que a gente tem a mesma vibração, a gente está divulgando isso, ele deve estar nos ajudando, de uma forma ou de outra. Então, é assim, se ninguém quer falar mais nada, eu vou sortear aqui para ver quem vai fazer a prece de final, certo? Se ninguém quer se candidatar, é claro. Não vou tirar à vontade. Alguém quer fazer a prece? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lembrar da palestra aí, o fazer pelos outros, a dedicação, ninguém? Faz para nós, Lídia? Ela ficou olhando para mim assim, ele vai me chamar. Eu falei, então vou chamar. Wagner, Fala. licença, você estava falando aí, deixa eu falar só um pouquinho aqui, rapidinho. Acabou, aí, pergunta? Acabou? Não, assim, você estava falando aí do Espírito de Verdade, aí eu lembrei do livro Kardec, a biografia, né, do Marcel Souto Maior. E aí tem uma parte que ele conversando com o Espírito de Verdade, aí eu vou ler para vocês. Aí diz assim, a julgar pelas previsões do protetor espiritual, a vida do professor seria marcada por uma sucessão de sacrifícios. Sacrifícios do repouso, da tranquilidade, da saúde e da própria vida. Para lidar com tantos perigos e sacrifícios, o Espírito de Verdade recomendou ao discípulo uma série de cuidados e qualidades. Quais seriam esses cuidados e quais seriam essas qualidades? Humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, devotamento, abnegação, firmeza inabalável, prudência
e tato, para não comprometer o sucesso com atos ou palavras intempestivas. Mas nem tudo estava perdido. Rivail tinha direito, sim, de recusar esta missão nada tentadora. Aí o Espírito de Verdade diz a ele: tens o teu livre arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. Aí Rivail responde para ele, em alto e bom som, diante das testemunhas presentes, diante da sessão, né? Aceito tudo sem restrição. Quer dizer, ele não foi, digamos assim, enganado. Ele sabia que a missão dele não era fácil, não seria fácil, mas e antes disso, o Espírito de Verdade fala que ele teria todo o apoio necessário, inclusive monetário. Eu lembro disso aí, acho que está em obras póstumas dele. Inclusive monetário, por conta de que, por essa opção dele, ele acabou, digamos assim, ocorreu várias mudanças na vida profissional dele. É isso, só queria ler isso para a gente ver que não foi fácil, né? Não foi fácil. Aí eu lendo isso, eu lembrei de Chico Xavier, que o Emmanuel, quando se apresentou a Chico, falou assim, olha, então a nossa proposta é escrever 30 livros. Aí eles escreveram os 30 livros. Agora a proposta é escrever mais 30 livros. Então, nunca, tipo assim, eles disseram, ok, você vai ter que escrever 416 livros. Não, 30 livros, ok, 30 livros. E aí chegou um ponto que Chico falou assim, a minha vida é de vocês. Então, é como se a vida ele desapropriasse a vida dele, como Chico, à disposição do mundo invisível, do mundo espiritual. Então, acho que foi o mesmo que aconteceu com Kardec, né? Ele se dedicou ao máximo, né? E se dedicou muito bem, teve bastante sucesso, e até hoje a gente tem grupos que contestam, que acham que muitas coisas não são, digamos assim, corretas na codificação, mas ninguém tem como fazer o contrário, ou mostrar oposição, verdadeira oposição ao que os espíritos passaram, né, naquela época. É isso. Só para a gente conhecer um pouco mais o nosso Kardec. E levou em conta que ele não era médium, né? A mediunidade era uma coisa assim dele, ele tinha alguns insights, alguma coisa aí. Esse espírito batendo na casa dele, a gente sabe que para o espírito fazer uma manifestação física, se é um espírito de baixa evolução, que é os de baixa evolução que faz barulho normalmente, ele precisa de uma ectoplasmia. Os espíritos de alta elevação, eles conseguem até fazer isso por eles mesmos. E ele foi lá, o espírito foi bater na casa dele lá. Parece que ele estava escrevendo alguma coisa que não era direito. Então, o espírito queria que ele parasse. Né? Exatamente. No livro ele fala isso, que era para ele voltar para aquele ponto e ler aquilo, porque aquele ponto não estava devidamente correto. Mas não falou para ele o que estava errado ou não. Né? Falou, você vai lá e revisa aquilo. O que qualquer professor, qualquer mestre faria, porque você vai lá e arrumar para a pessoa. Não. Então, só por esse conceito dele não ter a mediunidade, ele trazer um conceito de mediunidade de espírito que ele trouxe, aí já valeu tudo, né? Mesmo que ele fizesse só metade, estava valendo, eu dava o prêmio para ele, sem problema nenhum. Okay, muito obrigada pela sua apresentação. Muito obrigada. Se ninguém quer falar, aí a Lídia pode ir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo, Bárbara? Sim. Então, tem um áudio. Eu peço a vocês que se juntem a mim para essa oração de encerramento de mais uma palestra do Grupo Sim,
onde estudamos juntos e aprendemos juntos. Convido vocês para fecharem os olhos, acalmarem os corações e que nessa oração nós possamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pelas bênçãos em nossas casas, pelas bênçãos em nossas famílias. Que a nossa energia e o nosso amor pelos amigos, pelos irmãos e por esse conhecimento que nós compartilhamos possa ser elevada, transportada e distribuída pelas pessoas em aflição que necessitam de um pouco de luz. Obrigada, Jesus. Amém.